paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria para nós estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. É um programa que diariamente o Senhor nos dá a oportunidade de lermos juntos a sua palavra, para conhecermos o projeto eterno de Deus para a nossa salvação. E tem sido uma bênção. No episódio anterior, nós iniciamos a leitura do capítulo 24, não a concluímos. Vimos até o versículo 16, que a casa de Deus ela foi restaurada com as ofertas de todo o povo. E nos dois últimos versículos, nós vimos que o sacerdote Joiada, um servo de Deus, ali ele faleceu. Então, era o reinado de Joás. Então, nós vamos prosseguir a partir do versículo 17, no capítulo 24 do segundo livro das Crônicas, e vamos ver o que aconteceu após a morte do sacerdote Joiada. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu, no decurso de 1 ano, que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrete, a Moabita. E quanto a seus filhos e à grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito na história do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Então agora nós encerramos a leitura do capítulo 24 do segundo livro das Crônicas. Vimos aqui que Joás faleceu e Amazias, seu filho, está assumindo o reinado agora. Então vamos ao capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém
não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que feriram o rei seu pai. Porém, não matou a seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para o seu lugar em ardor e em ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo e foi-se ao vale do Sal e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Betorom, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos idumeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo que a seu povo não livraram da tua mão? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feririam. Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já o Senhor deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não destes ouvido ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos cara a cara. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os idumeus, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa,
Por que te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos idumeus. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. E derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se achavam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos sucessos de Amazias, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laques. Mas enviaram após ele a Laques e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Amém, irmãos? Encerramos assim a leitura do capítulo 25 e no próximo episódio nós vamos prosseguir para conhecer mais a palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.